Olha lá, pessoal, vou fazer um exemplo bem clássico envolvendo o Carnot. E já vai ser uma das questõezinhas do trabalho, provavelmente. Olha só que beleza. Uma máquina térmica opera entre uma fonte quente com temperatura de 600 Kelvin e uma fonte fria de 300 Kelvin. Sabendo que a máquina recebe 10.000 joules por ciclo, calcule o máximo rendimento. E aí, galera? Nzinho de rendimento. Trabalho? Sobre o que? Falou o trabalho? Não, né? Só falou a quantidade de calor. Que era 10.000, recebe 10.000 joules por ciclo. Então não rolou. Tem que achar o trabalho, velho. Ou eu acho o trabalho ou primeiro eu calculo o rendimento. O rendimento não é um menos temperatura fria. Parabéns, rendimento é 1 menos TF sobre TQ. Mas peraí, isso é só para máquina de Carnot? Ele falou que era uma máquina de Carnot? Então, por que eu posso usar esse valor? Onde é que está falando que eu posso usar a fórmula de Carnot? Parabéns, trabalho é Q menos QF. Mas eu não tenho QF. Eu não sei quanto eu jogo para a fonte fria. Vários, de maneira, parabéns pela tua colocação. Na verdade, esse negócio é o seguinte, gente. O ciclo de Carnot não é o melhor ciclo que existe. Não é o que geraria o rendimento máximo. A máquina não é de Carnot. Mas se ele me pediu qual é o máximo rendimento da máquina, eu tenho que supor que ela seria uma máquina de Carnot para atingir o máximo rendimento. Certo? É isso mesmo. Então, o rendimento é igual a 1 menos 300 sobre 600. Cortou os zerinhos, simplificou, dá 1 sobre 2, que é 0,5. 1 menos 0,5, ou seja, em porcentagem ficaria 50% de rendimento. Nenhuma máquina do mundo térmica pode aproveitar mais que 50% de energia que é fornecida a ela quando trabalhar entre 600 e 300 Kelvin. Ou, aliás, sempre que a temperatura da fonte quente for o dobro da temperatura da fonte fria em Kelvin, concorda comigo? Vai dar sempre 50% de rendimento no máximo. A melhor das máquinas aproveita só 50% da energia que é fornecida a ela. Que merda. O negócio é motor elétrico mesmo, que atinge 90% de rendimento. Certo? Então vamos aproveitar os finalmente das máquinas térmicas, que nós estamos numa era onde as máquinas térmicas, se possível, serão extintas nos próximos 100 anos. Muito bom. Fala aí. Híbrido. É porque ele tem parte elétrica e parte termodinâmica, né? Então ele é um motor de combustão interna e motores elétricos. Na verdade, o motor de combustão interna ele só atua para recarregar as baterias dos elétricos, via de regra, dos carros sempre mais modernos. Ou seja, tu sempre está usando motor elétrico. Se tu não consegue mais aproveitar a energia, né, da frenagem, por exemplo, para recarregar a bateria, tu aciona o motor de combustão interna um pouquinho para recarregar as baterias. Certo? Pessoal, agora que eu calculei o máximo rendimento possível para essa máquina, com o rendimento de Carnot, dá para responder a letra B. O que ele pede na letra B? O trabalho máximo por ciclo. Agora sim eu pego a fórmula do rendimento. Qual foi o rendimento? 0,5, está dividido, passa 0,5 vezes 10.000. Claro, né? Aproveitou a metade da energia que lhe foi fornecida, 5.000 joules. Professor, na prática se usa isso? Claro, gente. Se o cara tem lá, por exemplo, uma usina termoelétrica, certo? Como assim o cara tem uma usina termoelétrica? Às vezes o cara tem uma empresa de minério de ferro, e aí para poder processar aquele minério todo, ele precisa ter uma usina de energia na própria empresa, certo? Ele pode montar uma termoelétrica para poder gerar a própria energia, para que a operação dele não fique proibitiva em valores. Aí acontece o seguinte, ele está lá com a usina dele montada, só que ele está insatisfeito, ele está vendo que está gastando muito carvão e gerando pouca eletricidade. Ele vai contratar um engenheiro mecânico para fazer um estudo daquela usina. A primeira coisa que o engenheiro mecânico vai fazer, vai medir a temperatura da fornalha, vai medir a temperatura da água do rio que ele usa para resfriar a fornalha. O que, professor? As indústrias usam as águas dos rios como fonte fria? Né? E aí o seguinte, ó, vou pegar a fórmula do rendimento usando a temperatura do rio que ele está usando na empresa dele e a temperatura da fornalha que ele está usando para alimentar a usina dele, eu vou calcular o rendimento que teria uma máquina de Carnot.
possível e vou comparar com o rendimento verdadeiro da máquina dele, para ver se ele está aproveitando de fato aquela situação, certo? Por que, professor? É para chegar próximo de Carnot? Não, não é para chegar próximo de Carnot, mas se a diferença for muito absurda, mostra que tem energia ali a ser aproveitada, certo? Mostra que algumas regulagens na máquina dele podem melhorar o consumo de energia dessa máquina, certo? É isso aí. Então um exemplo bem clássico aí de Carnot. Apesar da teoria ser um pouquinho mais completa, né, os cálculos em si, no final das contas, com um pouco de exercício, tu tira de letra. Bom, para de repente a gente está em qual volume? No 4 já, né? Depois do recreio eu mostro mais alguns exercícios para vocês antes do trabalhinho. Fala, professor. Esse aqui tá, exatamente, sempre a temperatura a gente viu o dobro da temperatura da fonte. Eu trouxe uma bolinha. Na verdade não é o material que tem que ser adiabático, né? Porque assim, imaginando o material que passa completamente a passagem de calor, né? É delicado, na verdade a gente pode realizar uma transformação adiabática e evitar que a temperatura seja suficiente para que haja calor. Mas o material perfeitamente é delicado. Mas não, né? A gente tem que imaginar que a tecnologia pode ir avançando, então a gente pode ter especialização para melhorar as coisas, certo? E daqui a... basicamente isso. As máquinas devem ficar próximas do ideal, né? Então, por que não acreditar nisso? Na verdade, essa fórmula aqui, ela nasce da comparação daquela outra fórmula que eu mostrei para vocês. 1 menos QF sobre aqui. Certo? Essa fórmula aqui veio da onde? Ela veio dessa fórmula aqui e daquela outra que a gente viu, né? Que a colega até citou agora há pouco no trabalho, calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Certo? Substituindo essa fórmula aqui, nessa, a gente obtém essa aqui, certo? Porque aí tipo, ele tem um rendimento menor porque ele está muito quente. E aí para esfriar ele para de funcionar algumas peças. Nesse único caso, 50%. Não. Então como é que eu faço? Porque tipo, eu quero mais bom, porque vai ser só meu, tá ligado? E eu não tenho função da casa. Ou seja, eu vou sair pra tudo, tá ligado? Ele vai ficar tipo ligado o dia inteiro. Ou seja, se eu não funcionar o ventiladorzinho que eu pedi, Mas aí o negócio é que pode comprar um. Só pra te Porque explicar tipo, então, sei lá, eu ele tá peguei bem barato. aquela né? fórmula, definição Tá barato. de rendimento, trabalho sobre calor da fonte quente, substituir essa fórmula dentro dessa. Aí ficou Q sobre Q menos QF sobre Q. E o Q sobre Q deu 1. O Carnot, quando ele fez o estudo dele, ele provou que a transferência de calor da fonte quente para a fonte fria era diretamente proporcional às temperaturas. Então ele só substituiu o calor por temperatura na fórmula. Foi daí que veio a dedução dele. Certo? Ótima pergunta.